Boa noite a todos. Agradecermos mais uma vez por essa semana que hoje se encerra, nessa sexta-feira. Agradecer ao Pai pela oportunidade que temos de estarmos aqui juntos mais uma vez, vencendo as nossas etapas, vencendo as nossas provas e as nossas expiações. Obrigado, Senhor, por mais esse dia na qual fazemos o estudo do céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, com o nosso irmão Bruno. Nesta sexta-feira, na qual também agradecemos por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, vivos, encarnados, e também ao lado dos nossos irmãos desencarnados, que estamos buscando o aprendizado para continuarmos firmes em nosso caminho, em nosso aprendizado, fortalecendo as nossas expectativas de chegarmos à felicidade plena. Assim, queridos irmãos, dando início ao estudo dessa noite, convido a todos que possamos fazer a prece, agradecendo ao Pai e pedindo-nos proteção e amparo de toda espiritualidade que nos ampara e nos protege, como também desta casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair em tentações, mas nos livre de todo mal. Agora e para todo sempre. Pois vosso é o reino, é o poder e é a glória para o sempre. Que assim seja. Boa noite. Como é bom estarmos novamente reunidos para mais uma noite de estudos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Irmãos que aqui estão, também os irmãos de casa que estão se chegando na live, boa noite. E aos irmãos desencarnados, né? Também vieram para a nossa noite de estudos. Hoje a gente está dando continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. A gente está na segunda parte dos Espíritos Felizes, capítulo 2, Espíritos Felizes. E hoje a gente inicia um novo estudo, né? A gente estava estudando o Sr. Samson, hoje a gente passa a estudar o Sr. Jobar. Ele era diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nasceu em Beice, morreu em Bruxelas. Ele teve um ataque de apoplexia fulminante, que é algo próximo ao AVC, no dia 27 de outubro de 1861, e ele tinha 69 anos. O estudo começa assim. O Sr. Jobar era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Pretendíamos evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando ele antecipou esse desejo, dando espontaneamente a comunicação seguinte: eis-me aqui, eu queríeis evocar e que quero me manifestar primeiro a esse médium que solicitei, em vão até agora. Quero primeiro contar-vos minhas impressões no momento da separação da minha alma. Senti um abalo extraordinário, lembrei-me subitamente de meu nascimento, minha juventude e minha idade madura. Toda a minha vida me veio nitidamente à lembrança. Não sentia senão um piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença. Depois, esse tumulto se apaziguou. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos,
Que inebriante é tirar o peso do corpo. Que inebriante abarcar o espaço. Não acrediteis, porém, que eu me tenha tornado subitamente um eleito do Senhor. Não. Estou entre os espíritos que tenho abarcado um pouco. Devem ainda aprender muito. Não tardei a me lembrar de vós, meus irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia. Todos os meus votos vos envolveram. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais foram minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos que compartilharam nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a corrigir todas as asserções errôneas. Pronto, enfim, a ser o cavaleiro da verdade no outro mundo, como o fui no vosso. Jobar. Então, aqui logo no começo, né, a gente tem um relato dele, do Sr. Jobar. Ele é uma pessoa respeitada, ele é lúcido, e ele descreve com muita clareza o momento da morte. E logo no início, ele já quebra aquela ideia muito comum, né? Ele fala para a gente que a morte ela não é um apagão. Pelo contrário, ela é um despertar. E ele diz, né? Eu senti um abalo extraordinário. Toda a minha vida me veio nitidamente a lembrança. Ou seja, aquilo que nós sempre temos conversado, que a consciência ela não morre junto com o corpo, porque a vida ela continua, mas com lucidez. E ele descreve, né, o filme da vida, um instante em que tudo volta à memória, aquela preocupação que nós tínhamos de que nós perderíamos a memória de tudo que nós tínhamos evoluído até aqui. E se hoje, né, acontecesse isso conosco, se nós tivéssemos que rever a nossa vida inteira no momento do nosso desencarne, o que nós sentiríamos? Paz, gratidão, algum arrependimento, né? Aí ele também comenta assim, que inebriante é tirar o peso do corpo. Como que isso é muito bonito, né? O corpo físico realmente é uma limitação. Parece que a gente está carregando um fardo, né? Tem dias. E quando ele fala dessa forma, é como se o espírito experimentasse uma sensação de liberdade. Agora eu estou livre. E é realmente isso. Só que ele faz questão de nos equilibrar, né? Não acrediteis que eu me tenha tornado subitamente um eleito do Senhor. Novamente aqui nós temos a humildade dele em dizer que não foi de uma hora para outra que ele se tornou eleito do Senhor e se tornou santo, digamos assim, né? E é um ensinamento essencial, porque a gente sabe que a morte, ela não transforma ninguém. A gente continua sendo quem a gente é, só que sem o corpo, sem a casca. Então, ele não virou um espírito perfeito no momento do desencarne. Ele continuou aprendendo, né? E ele vem dizer para a gente que não é a morte que vai nos melhorar. Não é a morte que nos leva a nos arrepender daquilo que fizemos em vida. Mas é a vida que deve ser bem vivida, para que no momento do desencarne a gente não tenha nada de que se arrepender, né? E aí ele também diz assim: lembrei de vós, toda a minha simpatia vos envolveu. Ele lembrou das pessoas próximas imediatamente, né? Como que os laços de amor não se rompem com o momento da morte? E ele deixa uma missão para a gente: ser o cavaleiro da verdade. Ou seja, ele continua trabalhando, ele continua aprendendo e ele continua servindo. E nós? O que nós estamos fazendo em vida, encarnados? Nós estamos trabalhando, nós estamos aprendendo, nós estamos levando esse momento de que forma, né? Acho que vale essa reflexão, porque
Se há aqueles ainda que acreditam que depois da morte haverá sombra e água fresca, não é bem assim, né? A vida continua, o trabalho continua, a evolução continua, o aprendizado continua. E que bom, né? Que bom que continua, que bom que é se sentir útil e poder continuar ajudando as pessoas. Isso eu acho muito fenomenal. Aí ele continua dizendo assim: quando em vida, começam as perguntas para ele. Quando em vida, havieis-nos recomendado chamar-vos quando tivesseis deixado a terra. Fazemo-lo, não só para nos conformarmos ao vosso desejo, mas sobretudo para vos renovar o testemunho de nossa viva e sincera simpatia, e também no interesse de nossa instrução, pois vós, melhor do que ninguém, sois capazes de nos dar informações precisas sobre o mundo em que vos encontrais. Ficaremos então felizes se aceitares responder às nossas perguntas. E ele responde: nesta hora, o que importa mais é a vossa instrução, quanto à vossa simpatia. Eu a vejo e não ouço mais sua expressão somente pelos ouvidos, o que constitui um grande progresso. Aí eles continuam: para fixar nossas ideias e não falar no vazio, perguntar-vos-emos primeiro em que lugar estáis aqui. E como nós vos veríamos se vós pudéssemos ver? Aí ele responde assim: estou perto do médium. Vós me veríeis na aparência do Jobar, que se sentava à vossa mesa, pois vossos olhos mortais, não abertos, não podem ver os espíritos, a não ser em sua aparência mortal. E eles fazem uma última pergunta nessa parte: teríeis a possibilidade de vos tornar visível para nós? E se não o podeis, o que se opõe a isso? Aí ele responde assim: a disposição que vos é pessoal. Um médio vidente ver-me-ia, os outros não me veem. Bom, nessas três primeiras perguntas aqui, né, ele já na primeira resposta já dá algo muito bonito para a gente, né? O que importa mais é a vossa intuição. Então, ele já deixa claro, né? Desculpa, o que importa mais é a vossa instrução, não intuição, li errado. Instrução, ensinamento. Então, mais uma vez, o intercâmbio com os espíritos não é uma mera curiosidade. É um aprendizado, é visto com respeito, é crescimento, é esclarecimento, porque o mundo espiritual ele não está preocupado em nos impressionar. Eles estão preocupados em nos educar. Os irmãos evoluídos estão preocupados em nos educar. E aí ele diz assim: eu a vejo e não ouço mais sua expressão somente pelos ouvidos. Ou seja, aquilo que nós temos comentado da intuição e da vibração, né? No mundo espiritual, os sentimentos agora são percebidos diretamente, né? E não depende apenas de palavras mais. Então, na vida espiritual, aquilo que a gente falou das máscaras, vem falando das máscaras, não adianta máscaras, não adianta aparentar algo. Aquilo que sentimos é exatamente aquilo que nós somos. E aí ele diz também, achei interessante essa parte que ele fala que está perto do médium. Eu estou perto do médium. Então, o mundo espiritual não é tão longe quanto a gente imagina. Eles estão ao nosso redor, a todo tempo, só que em outra dimensão, numa dimensão vibratória. E quando eles perguntam da aparência dele, né, como que nós o enxergaríamos, como nós o veríamos? E ele fala: olha, vocês me verão como Jobar, como a última encarnação que eu tive, como a forma como vocês me conheceram, né? Então, a identidade continua. E isso traz conforto. Eu lembro num comentário do Éder que os irmãos eles têm a capacidade de aparecer, né, da maneira como eles querem, de diversas formas, né? Porque é algo que
ele tinha que aparecer dessa forma, porque era a imagem que os irmãos ali tinham dele em vida. Mas quantas figuras ele já foi? Quantas imagens ele já possui? E essa parte ela já é um pouco didática, porque ele fala, né? Por que nós não vemos? Por que nós não vemos? Então, não é que o Espírito não está ali, é que nós não temos a percepção desenvolvida. Não são todos que têm essa percepção desenvolvida. E aí, por que nós o ouvimos? Por conta da questão da vibração e da sintonia. É uma rádio. É como se nós estivéssemos sintonizados, né? Se nós não estivermos sintonizados, não estivermos na mesma frequência, nós não vamos ouvir. Então, se os espíritos eles percebem os nossos sentimentos, se eles estão próximos, se eles continuam sendo quem eles são, né? A pergunta não é a questão, será que realmente eles existem? Não é essa. Mas sim, como nós estamos vivendo diante dessa realidade? Que tipo de irmãos ou de irmãozinhos, que o termo que o Éder usou também no último encontro, nossa vibração está atraindo para perto de nós. Então, a vida espiritual, isso também é uma outra sacada que eu achei muito interessante. Ela não começa depois da morte. A vida espiritual, ela está acontecendo agora. E não é porque nós estamos numa casa espírita. A vida espiritual, ela acontece a todo momento ao nosso redor. Nós já estamos sendo vistos. Mas não pela aparência, não pela roupa que vestimos, pelo carro que a gente tem, pela casa que a gente tem, né? Mas por quem verdadeiramente nós somos. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos pensamentos mais íntimos? Né? E aí é onde a gente consegue sintonizar com aqueles irmãos mais evoluídos ou menos evoluídos. Continua assim, mais uma pergunta. Este lugar é o que ocupáveis quando vivo. Quando assistieis às nossas sessões e que vos reservamos, aqueles, portanto, que vos viram ali, devem imaginar vos ver ali tal como ereis então. Se não estáis ali com o vosso corpo material, estáis com o vosso corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se não nos vemos com os olhos do corpo, vemos com os do pensamento. Se não podeis vos comunicar pela fala, podeis fazê-lo pela escrita com a ajuda de um intérprete. Nossas relações convosco não estão, pois, interrompidas de modo nenhum pela vossa morte, e podemos conversar convosco tão facilmente e tão completamente quanto outrora. É assim que as coisas acontecem? Aí ele responde, sim. E vós o sabeis há muito tempo. Este lugar eu o ocuparei muitas vezes, e mesmo sem o vosso conhecimento, pois meu espírito habitará entre vós. Aí aqui tem uma observação. Chamamos a atenção para esta última frase, meu espírito habitará entre vós. Na circunstância presente, não é uma figura, mas uma realidade. Pelo conhecimento que o Espírito nos dá da natureza dos espíritos, sabe-se que o Espírito pode estar entre nós, não só pelo pensamento, mas em pessoa, com a ajuda de seu corpo etéreo, que faz dele uma individualidade distinta. Um Espírito pode, portanto, morar entre nós após a morte, tanto quanto quando seu corpo vivia, e melhor ainda, visto que pode vir e ir-se embora quando quer. Temos, assim, uma multidão de comensais invisíveis, uns indiferentes, outros que nos são apegados pela afeição, e sobretudo a estes últimos que se aplica esta frase, eles habitam entre nós, que pode traduzir-se assim, eles nos assistem, ou seja, eles nos ajudam, nos inspiram e nos protegem. Então a gente tem aqui, né, a continuação da vida, a continuação da presença dos irmãos desencarnados. Mesmo sem o corpo físico, mesmo com o corpo espiritual, a comunicação com o outro mundo, ela continua.
Ele responde: sim, meu espírito habitará entre vós. Então, os espíritos, eles não estão isolados num lugar distante. Eles convivem conosco, eles participam da nossa vida. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Há uma multidão ao nosso redor. Quantas vezes, né, o Éder fala: vocês não têm ideia de como a casa está cheia, vocês não têm ideia de quantas pessoas estão sendo atendidas nestes momentos. Então, é isso realmente que acontece. Há muitos irmãos aí, outros indiferentes, outros nos protegendo, nos amando, nos acompanhando. Talvez ao nosso lado agora, por exemplo, talvez não, com certeza, há alguém conosco, né? Há alguém que a gente achou que havia perdido e está conosco, está nos acompanhando, porque a morte ela não rompe os laços afetivos. Quem ama, né, de verdade, vai continuar próximo a gente. Eles não vão desaparecer e se tornar invisíveis aos nossos olhos. Só que a gente tem que ter uma responsabilidade aí. Se a gente está cercado por esses irmãos, a gente também está sendo observado. Os nossos pensamentos e as nossas atitudes também repercutem. Então, que tipo de ambiente nós temos criado ao nosso redor, com a nossa vibração? Que companhias nós estamos atraindo para a nossa vida? Porque os bons espíritos, eles vão se aproximar quando em nós houver respeito, houver esforço na prática do bem, da caridade, da sinceridade. Só que se nós formos revoltados, egoístas, ter o pensamento negativo, a gente vai trair companhias compatíveis a isso. E ele nos mostrou que a vida continua, que a consciência permanece. Então, ele vem nos mostrar que a separação é algo aparente, é apenas aparente. Então a gente percebe que com o testemunho dele, quem sabe começa a mudar, né? A forma da gente ver a vida, aprender que a morte ela não é o fim, ela é uma continuidade. A gente aprender que a gente não perde a consciência quando a gente desencarna. A gente leva conosco tudo que nós somos. O amor ele não vai se romper, ele vai continuar vivo, ele vai continuar presente. E, mais uma vez, não estamos sozinhos. Mesmo quando acreditarmos estar, mesmo quando houver um silêncio profundo, quando o nosso coração sentir saudade, há presenças ao nosso redor, há olhares que nos acompanham, há afetos que nunca vão se desfazer com o tempo, por mais que há anos e anos de desencarne. E esse ensinamento, ele não vem apenas nos consolar, ele vem para nos despertar. Então, porque se a vida continua, né, a gente leva conosco nossa consciência, se nós somos acompanhados, aquela questão, como estamos vivendo hoje? Que lembrança nós estamos construindo? Quais sentimentos nós estamos cultivando? Que marcas nós estamos deixando em nós mesmos nessa estadia que nós estamos por aqui? Porque vai chegar o nosso momento também, assim como chegou para esse irmão, em que a hora que no momento do desencarne, a vida, o filme da vida vai passar diante de nós. E o que nós vamos assistir, né? Se o Éder fala que já teve uma amostra do que ele foi em vidas passadas e não gostou, né? Então, assim, vamos aprender, pelo menos nessa vida, nessa encarnação, na hora que passar tudo, eu falar, meu Deus, nossa, eu tinha esquecido do que eu fiz, né? E o importante é aquilo que a gente vem conversado, né? Uma vida vivida no automático ou uma vida vivida com intenção, com amor, com crescimento. Porque não é para nos assustar, não é uma ameaça. A gente tem o livre-arbítrio, a gente está aqui vivendo pelo livre-arbítrio. Só que, por isso que a espiritualidade ela não nos convida a
agir com medo. Eu vou parar de fazer isso, estou com medo, né? Na hora que eu morrer, eu vou rever tudo isso. Não é isso. É a responsabilidade. A gente não tem que ter culpa. A gente tem que ter consciência. Consciência dos nossos atos, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque ainda tem tempo. Nós estamos aqui. Nós estamos no corpo. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher perdoar. Nós podemos escolher recomeçar. Nós podemos escolher fazer o bem. Mesmo nas pequenas atitudes. E se é verdade, como eu acredito, que quem a gente ama continua perto de nós, muito próximos, então a gente pode imaginar que não estamos apenas diante um dos outros, como nós estamos agora, mas a gente está diante de olhares espirituais que torcem por nós, que nos amparam, que nos desejam ver seres humanos e seres espirituais melhores, né? Que eles torcem por nós e querem que a gente cresça, que a gente aprenda. Afinal, nós estamos aqui para isso, para aprender. Então, que a gente saia daqui hoje não apenas com mais conhecimento, mas com uma vontade de viver melhor, com uma vontade de fazer diferente, né? Que a gente tenha mais cuidado com nossos pensamentos, que a gente faça cada vez mais a prece, que a gente faça o evangelho do lar, por exemplo, mas não que seja uma obrigação, que seja algo de coração, de livre-arbítrio, né? Porque cada um é livre para fazer o que quiser e querer mudar quando quiser, porque tem que ser de coração, não tem que ser para fora, tem que ser de dentro para fora, né? E que a gente tenha mais carinho nas nossas atitudes, mais verdade no nosso coração, porque a vida ela vai continuar nessa ou em outra dimensão. Só que neste exato momento, nesse momento presente, a gente está construindo o nosso amanhã. O amanhã que a gente está cultivando. E que amanhã nós teremos, né? Com as nossas atitudes. Que bom que nós podemos recomeçar, que bom que nós podemos rever as nossas falhas, enxergar as formas. Quantas vezes nós conversamos sobre isso? Nossa, eu já fui assim, eu já fui assado. E que bom que eu já fui dessa forma, e hoje eu vejo que eu não sou mais desse jeito. Porque eu mudei, e eu mudei para melhor. E é tão bom, a gente se sente tão bem, né? E se errar de novo, faz parte, a gente está aqui para aprender, para evoluir, não para julgar. Então, que a gente cresça cada vez mais com esses ensinamentos, que a gente tenha, né, essas lições, esses exemplos desses irmãos que já desencarnaram há quantos séculos e provavelmente já reencarnaram, como lições de vida que a gente leve sempre, que a gente coloque em prática para que a gente se torne, né, cada vez melhor. Que assim seja. Algum comentário? Alguma coisa que alguém gostaria de falar? Éder, quer falar alguma coisa? Está cansado? Alguém quer fazer um encerramento? Olha. Posso fazer? Pessoal de casa, Martadão, boa noite. Raif está aqui, boa noite. Rô também, Ronilda Salles. Suelen Barbosa, seja bem-vinda. Boa noite. Anésio, Vanessa, boa noite. Lu e Marcelo, boa noite, estão aqui conosco. Marilise, em todas as lives também. Seja bem-vinda. Boa noite. Tem mais alguém? Guilherme Lima. Luiz Felipe. E Victor. Boa noite. Obrigado pela companhia online de vocês. Bom, então, momento de agradecer, de elevar os nossos pensamentos, agradecer pela nossa semana, pelo dom da vida, por tudo que nós temos realizado, né? Por estarmos aqui, por mais esse aprendizado, por mais esse momento. Agradeço também a presença de cada um de vocês, irmãos de casa,
os irmãos encarnados, os irmãos desencarnados, que estão nos observando, que estão nos aparando a todo momento, nossos guias, nossos mentores, nossos anjos da guarda, né? Obrigado também por cuidar tão bem de nós, por nos amparar. E pedimos àqueles que precisam, aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade material, algum momento de dificuldade financeira, ou algum momento de saúde, que Deus, né, leve o conforto para esses irmãos, que eles possam ser atendidos e entender que é preciso passar por esse desafio para que tornemos, né, pessoas melhores. Afinal, fomos nós que escolhemos passar por todas essas provações, por todas essas expiações. Que Deus nos ampare, que Deus nos conforte sempre e que tenhamos um final de semana abençoado, um final de semana maravilhoso, revigorante, que a gente descanse o corpo, mas que o espírito continue trabalhando, a mente continue trabalhando, emanando boas vibrações, bons sentimentos e sermos gratos pela nossa vida, por a nossa oportunidade. Então, rezemos o Pai Nosso, em nome de toda essa gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e nos livre de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado pela presença e companhia de cada um, e até segunda-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite.